O Revista Novo Tempo está no ar. Em diferentes regiões da República Dominicana, congregações inteiras se reúnem como podem, entre limitações e desafios, mas sem perder o desejo de adorar e servir. Histórias que revelam a urgência da missão e a importância de um lugar digno para cultuar a Deus. É o que você vai ver agora no Maranata Histórias de Missão. Após um longo período na região metropolitana de Santo Domingo, a Maranata tem explorado pedidos de assistência fora da cidade, nas regiões central, leste e norte da República Dominicana. Afinal, existem cerca de 330 mil adventistas do sétimo dia no país e grande parte das congregações não possui uma igreja própria. Congregações como a de Canaan. Canaan fica no norte da República Dominicana, perto da cidade de Santiago de los Caballeros. Aqui, há 40 mil membros em cerca de 272 igrejas. Mas nem todas essas igrejas têm um local de culto permanente. Enquanto algumas congregações têm uma igreja, outras se reúnem em casas alugadas. Há pessoas que adoram ao ar livre, debaixo de uma árvore. Outras alugam depósitos ou espaços comerciais. Esse é um bairro residencial. Aqui, escondida dentro dessa casa, fica uma igreja da Congregação Adventista do Sétimo Dia de Canaan. Apesar dessa casa ter o luxo de 4 paredes, teto, janelas e uma porta, é um espaço bem inconveniente. Fica no 2º andar, então os membros, muitos dos quais são idosos, têm que subir uma escadaria íngreme. O espaço do santuário, que é uma sala de estar, é extremamente estreito. É pequeno e a área anexa é uma cozinha sem vista para o púlpito. É muito inconveniente, mas é o melhor que eles podem pagar, dado o alto custo do aluguel nessa região. Mas essa situação tem outro custo: a constante rotatividade. Por causa do espaço, muita gente vai para outra igreja e não continua aqui. Eles trocam porque a gente não tem como manter todas as pessoas, então a gente tem que continuar pregando sempre, sem parar, porque a gente não tem um espaço bom para as nossas crianças, para os nossos pequenos. Tem algumas pessoas que moram bem pertinho daqui, mas preferem ir para outra igreja, em vez de vir aqui, porque elas se sentem um pouco incômodas mesmo. Às vezes a gente traz visitantes que comentam sobre a falta daquela reverência que deveriam ter, mas é justo por isso, porque não tem um lugar propício para fazer as coisas como deviam ser feitas. Esse é o 5º local da congregação de Canaan nos seus 30 anos de existência. A rotatividade constante de membros faz com que estejam sempre evangelizando, mas no fim das contas, a igreja ora por um crescimento estável, que se espera que seja alcançado com uma sede permanente. A mais de 160 quilômetros a leste de Canaan, há outra congregação com um problema parecido. Essa é a Igreja Vila Centro, na cidade de São Pedro de Macorís, que reúne mais de 200 congregações adventistas. Esse grupo foi formado em 2010, quando membros de outra igreja decidiram fundar uma congregação num bairro sem igreja adventista. O grupo, com cerca de 30 pessoas, começou num galpão. Se mudou para uma sala alugada e depois, enfim, para esse terreno que pertence à igreja adventista. Sem dinheiro para uma construção adequada, os membros ergueram esse abrigo temporário com materiais doados e o pouco dinheiro que arrecadaram. Mas essa estrutura temporária já está sendo usada há 8 anos. As aulas da escola sabatina são ao ar livre. Não é o ideal, mas os membros tentam decorar o lugar com o que têm à disposição. Mas o crescimento da mensagem adventista nessa região depende de uma igreja de verdade. Nossa maior necessidade como conferência, como associação, é a construção de templos novos. A gente tem um desafio
enorme em relação a conseguir melhorar toda essa questão de desenvolvimento da infraestrutura. Por quê? Porque a gente tem 250 congregações na associação, mas tem mais de 150 lugares onde não tem presença adventista. E a gente está abrindo igrejas novas, fundando congregações novas. Somente neste ano abrimos 24 novas igrejas. E já temos 17 novas igrejas para abrir este próximo ano. Estamos somando praticamente quase 50 novas congregações. Então a gente precisa construir mais templos, construir mais abrigos, construir mais lugares onde as pessoas possam vir e conhecer o Senhor. E também servir a comunidade. Pela vontade de Deus, a Maranata recebeu todos esses pedidos e agora planeja construir igrejas tanto para Canaan quanto para a Vila Centro. Também vamos construir novos locais de culto para várias outras congregações necessitadas na República Dominicana, enquanto continuamos analisando novos pedidos de ajuda. No ano que vem, a Maranata planeja construir 11 igrejas nessas regiões novas, além de finalizar outros projetos na região de Santo Domingo. A gente quer agradecer pelo que vocês fazem. Pra gente é um trabalho de grande impacto. E só mesmo no céu, a Maranata vai saber o que o Evangelho semeou aqui nessas terras. E a nossa mensagem continua sendo a mesma. Passe a Macedônia e continue ajudando. Porque tem muita gente que quer conhecer o Evangelho e a contribuição de vocês é muito valiosa para poder ajudar as pessoas que querem conhecer o Evangelho e adorar num lugar digno. Muito obrigado, Maranata. Mas o sucesso da conclusão dos projetos depende de cada um de vocês. Todos os projetos da Maranata são financiados por apoiadores generosos, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo a propagar o Evangelho na República Dominicana. A gente está orando para que o Senhor atenda ao nosso clamor e que a gente possa, de alguma forma, perceber a ajuda de Deus e do céu por meio do Maranata Voluntários. Porque, como eu disse há pouco, o desafio é bastante grande. A gente tem muita coisa pela frente do que humanamente a gente pode fazer. Mas a gente crê que existe um Deus no céu que usa vários meios para que a obra dele cresça e o evangelho dele se espalhe. E o Maranata é um desses meios que Deus escolheu nessa terra para apoiar a missão e impulsionar a mensagem da salvação. Por isso, desde já damos as boas-vindas para Maranata. É lindo de ver que a fé dessas pessoas não se abala, mesmo diante de espaços improvisados, escadas difíceis ou estruturas inadequadas, não é? Elas continuam sábado após sábado, porque sabem que a adoração vai além das paredes, e isso que deve ser o propósito. Mas também sonham com um lugar que possa acolher, ensinar e fortalecer, e isso é válido. Esse desejo revela algo profundo, minha gente, o anseio por estar na presença de Deus com dignidade. Como diz a Escritura, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nossa, bom demais, né? Enquanto esse dia não chega, a fé segue sendo o verdadeiro templo vivo, viu? E a busca por Deus tem levado pessoas a enfrentarem desafios, superar limites e escrever histórias que inspiram. E essa é apenas a primeira delas no Revista Novo Tempo de hoje. Muito boa noite para você, eu sou Darcy Bizan e é uma alegria ter a sua companhia por aqui até às 8 da noite. Até às 8 você vai acompanhar reportagens especiais e conhecer pessoas que têm feito a diferença por meio da fé, da esperança e também do serviço ao próximo. Agora confira os principais destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Aluna de Escola Adventista do Paraná e medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática pelo 3º ano consecutivo. Desbravadores promovem corrida com foco em saúde e solidariedade em Ananindeua, no Pará. Por trás do Ministério, série especial destaca as vivências, desafios e os sonhos das esposas de pastores da Igreja Adventista. Uma missão desafiadora em terras de clima extremo. Igreja Adventista alcança vidas e fortalece a fé no Alasca. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver!
Já de volta com Revista Novo Tempo, e eu trago um assunto agora que é preciso refletir um pouco. Muitas vezes a gente conhece a função, mas não a pessoa. Como assim, Darcy? Eu explico. A gente sabe quem é o pastor, o professor, o médico, mas raramente para pensar na história que existe por trás desse papel. Nas igrejas isso também acontece com as esposas dos pastores. Por trás do título de esposa de pastor, existem mulheres com histórias, com desafios e com sonhos, como os de qualquer outra pessoa. E conciliar tudo isso com as responsabilidades do ministério nem sempre é uma tarefa simples, viu? Veja na reportagem. Ser esposa de pastor vai muito além do que as pessoas veem nos cultos e programas da igreja. Por trás dessa função, existem desafios, responsabilidades e experiências que muitas vezes passam despercebidas por quem está de fora. Como esposa de pastor, eu percebo que realmente as pessoas têm muitas expectativas, né, sobre a forma como a gente se porta, o comportamento. A esposa, às vezes, a igreja espera que a esposa esteja sempre sorrindo, encarando os desafios de forma, né, leve. Mas a verdade é que a gente tem desafios como qualquer outra esposa, né, desafios na família, no casamento, no dia a dia, na vida espiritual e pessoal. E não é fácil lidar com essas expectativas que as pessoas têm sobre a esposa do pastor. Muitas vezes nós nos guardamos, nós escondemos ali o choro, nós tentamos varrer para baixo do tapete as nossas emoções, porque nós temos um objetivo principal. Essas experiências serviram de inspiração para a criação da série Laços, uma produção que busca dar visibilidade a histórias marcadas por desafios e superação. A série Laços foi criada para contar histórias que contam emoções que eu acredito que todas as pessoas podem se identificar. Fala de histórias que não apenas as esposas dos pastores vivem, mas histórias que acontecem rotineiramente nas famílias, nas casas. Então, o nosso objetivo com a série era com que todas as pessoas, de certa forma, se identificassem, né? Encontrando nessas histórias algo que elas relacionassem com a sua própria história, mas que também trouxesse esperança para a vida delas e para a história delas. Ela trabalha com temas que envolvem, por exemplo, recomeços, lutas, laços familiares, laços de amizade. Então, a pessoa que irá assistir, ela vai se identificar e ela vai perceber que naquele momento Deus esteve com ela, mas Deus também usou pessoas para que ela pudesse passar por aquela situação. A produção foi feita especialmente para o encontro de esposas de pastores da Igreja Adventista nos estados de Rondônia e Acre. Durante a programação, as histórias apresentadas despertaram identificação entre as participantes, desde as mais novas até as mais experientes. Eu pude perceber o quão forte e o quão maravilhoso foi ter amigas de ministério fortalecendo os momentos mais difíceis da nossa caminhada. E o conselho, ele trouxe isso, ele trouxe esse aconchego, ele trouxe, ele veio contar, principalmente nessa série, que os laços, eles estão entrelaçados, não importa a distância, o que importa é que nós não estamos sozinhos. A série Laços reúne histórias inspiradas em fatos reais e já está disponível na plataforma Feliz7 Play. Saúde, superação e solidariedade marcaram a primeira corrida dos desbravadores realizada na Orla de Ananindeua, no Pará. O evento incentivou a prática de atividades físicas e ainda arrecadou kits de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os corredores, histórias inspiradoras mostraram como a mudança de hábitos pode transformar vidas. A reportagem é da Núbia Monteiro. Há algum tempo, tarefas simples como calçar um tênis pareciam impossíveis para Juliane Oliveira. Mãe atípica, ela enfrentava ansiedade, desânimo e já não se reconhecia mais diante do espelho. Antes das corridas, minha vida era completamente sedentária. Eu vivia doente, com dor de cabeça, não conseguia mal amarrar um cadastro. Eu não tinha ânimo para nada, não fazia nada, tinha ansiedade também. Era completamente sedentarismo. Depois de uma oração sincera, Juliane encontrou um caminho para recuperar saúde física, emocional e espiritual. A participação na Corrida dos Desbravadores marcou mais um capítulo dessa transformação.
Minha saúde mudou completamente, as enxaquecas que eu sentia, as dores de cabeça eu já não tenho mais. Foi assim um remédio mesmo que Deus já deixou pra gente, né, preparada, só não buscava. E quando eu busquei, tudo melhorou. A primeira corrida dos Desbravadores reuniu centenas de participantes na orla de Ananindeua, em uma manhã marcada por energia, integração e propósito. O Ministério dos Bravadores, além de aventura, além de muita energia, atividades, o Ministério dos Bravadores também preza muito pela saúde. Atletas profissionais, corredores amadores, jovens e famílias participaram do percurso de 5 quilômetros e transformaram o amanhecer em uma celebração de vida saudável. Além de toda a mobilização esportiva, a primeira corrida dos Desbravadores deixou um legado solidário. Cada inscrição foi revertida em solidariedade para quem mais precisa. Os participantes contribuíram com kits de higiene que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós queremos parabenizar a iniciativa do Ministério dos Bravadores aqui na Missão Pará Amapá, promover um movimento tão bonito como esse de interação com a sociedade e promoção de saúde. Para Juliane, a medalha representa superação. Para os Desbravadores, representa missão. E para a comunidade, a certeza de que cada passo pode levar à esperança. Quem aí gosta de uma nostalgia? Lembrar das brincadeiras do passado, das conversas, das músicas? É sobre isso que a Patrícia Matter e o Jackson França falam hoje aqui no Revista. Oi, gente, feliz sábado para vocês! Feliz sábado, Darcy, para todo mundo que nos acompanha agora. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia, Darcy e a você que nos acompanha. Olha, aqui na Rádio Novo Tempo tem informações, mensagens de esperança e tem música que faz a gente voltar no tempo. Basta tocar os primeiros acordes e vem as lembranças, as emoções e até histórias que marcaram a vida. E é justamente essa a proposta do Flashback da Rádio Novo Tempo. O programa reúne canções gospel que fizeram sucesso ao longo de mais de 30 anos da emissora, louvores que acompanharam gerações de ouvintes. É muito interessante porque as pessoas ouvem uma música e já começam a contar histórias. Eu ouvia essa música quando eu ia para a escola, quando essa música tocou num momento difícil da minha vida. Sabe, a música ela tem esse poder de guardar memórias. O Flashback vai ao ar de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã. Uma companhia para quem começa o dia cedo e uma viagem pela história da música cristã no rádio. E é muito interessante quando a gente está produzindo, porque a gente também se emociona. Afinal de contas, essas canções fizeram parte da nossa infância, da infância dos nossos pais e até dos nossos avós, sabia? É muito legal saber que essas canções do Flashback continuam tocando corações no dia de hoje. Entre recordações, louvores e mensagens de esperança, o Flashback mostra que algumas músicas nunca envelhecem. Elas continuam marcando histórias e fazendo parte da vida dos ouvintes. Baixe o nosso aplicativo e ouça a rádio em qualquer lugar do mundo. É muito fácil, é só apontar a câmera do seu celular agora mesmo para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima! Ótimo sábado, Darcy, voltamos com você. Ótimo sábado para vocês também. Obrigada, gente. Até semana que vem. Gente, nesta semana, a Novo Tempo está exibindo uma programação especial sobre o tema Livre do Vício. A cada noite, o programa fala sobre diferentes tipos de dependência, como compras por impulso, alcoolismo, compulsão alimentar e pornografia. E hoje, no encerramento, o assunto será o uso excessivo das redes sociais. E agora eu converso com a apresentadora, Dilene Ebinger, sobre o que foi trabalhado ao longo desta semana e sobre os caminhos de acolhimento, de ajuda e recomeço para quem enfrenta essa realidade. Dilene, bem-vinda ao Revista, prazer te receber aqui. Obrigada, Darcy. Bom sábado para você. Bom sábado. É isso. Podemos relembrar dia por dia aqui? Vamos lá. Podemos? Então tá. Gente, na segunda-feira, relembrando para você que acompanhou, o tema foi a compulsão por compras, que muitas vezes começa de forma discreta, uma comprinha ali, outra ali. Pode trazer prejuízos emocionais, familiares e financeiros, gente. Como perceber, Dilene, que o consumo passou do limite, que passou só de uma comprinha simples?
Olha, geralmente é o sentimento da angústia. Quando você vai ao shopping, faz uma comprinha e tal, vem para casa, ok. Mas quando você vai lá comprar porque você está se sentindo triste, porque você está se sentindo ansioso, porque você está se sentindo algum tipo de angústia. E quando você compra ou você está adquirindo, você sente aquela Alívio paz, momentâneo. aquele alívio. Só que momentos depois você pergunta para si mesmo, por que que eu fiz isso? Para que eu nem preciso, nem vou usar? Exatamente. Então, é um ciclo, sabe, Darcy, que vai acontecendo e vai levando você. Quando você tem esse arrependimento ou essa culpa, minutos depois passa e você já está pronto de novo para isso. E aí você vai trazendo conflitos dentro da família, começam a surgir mentiras. Quando você precisa esconder o que você está comprando porque você não pode mostrar que todo mundo já está sabendo que você exagera. Essa é uma sinalização importante de que você está ultrapassando o limite de uma compra simples para ter prazer, de algo que você necessita, para algo que está exagerado. E começa a acumular coisas que nem precisa, né? E eu digo sempre, eu faço isso comigo, eu sempre me pergunto, eu preciso disso realmente antes de comprar? Porque aí eu vejo se é o meu emocional querendo ali um alívio momentâneo ou se realmente eu estou precisando. E a gente precisa exercitar isso. Gente, na terça-feira, a Adilene tratou do alcoolismo, um vício que costuma atingir também a família, o ambiente ao redor, a sociedade como um todo. E falar sobre isso sem culpa e sem preconceito pode ajudar na busca por tratamento. Certo, Adilene? Certíssimo. O primeiro passo é assumir, né, Darcy? Às vezes, quem é o codependente, o que vive ali com o alcoolista, ele vê, ele percebe, ele clama, ele pede, mas enquanto não houver o reconhecimento de que eu preciso de ajuda, eu não dou conta mais, o que não é muito simples dentro dessa dependência, porque em geral é assim, eu paro quando eu quiser. Adilene, tem uma mentira na sociedade que fala o seguinte, eu bebo socialmente. Não existe beber socialmente, Não existe. viu, minha gente? E o alcoolismo, ele começa sempre com a bebida social. Exatamente. Né? Então, você vai beber só um pouquinho socialmente numa festa, numa celebração, depois você começa a beber somente algumas vezes por semana, no final de semana só, depois é só depois que volta do trabalho e isso vai escalando. Hoje é um copo, amanhã um copo já não satisfaz. E tudo para relaxar, sem dúvida. eu mereço. Exato, é só um pouquinho, isso nada me pega, né? Mas isso tem um histórico e a gente sabe que pode gerar dependência e surgir a doença do alcoolismo, que é muito grave e traz prejuízos tremendos para a família, violência, né? Perda de emprego, necessidades básicas, às vezes, faltam na família por conta desse vício. Exatamente. Gente, quarta-feira foi apresentada a compulsão alimentar como uma dependência mais silenciosa, muitas vezes vivida com vergonha e em segredo. Adilene, quais sinais podem indicar que a pessoa realmente precisa de ajuda na compulsão alimentar? Eu penso que uma pergunta bem importante que se precisa fazer é: eu estou com fome de quê? Né? Porque muitas vezes os relatos são assim, eu sento na TV e quando eu vi, eu já comi uma barra de chocolate. Sim. E quando eu me dei conta, eu já tinha comido o pote inteiro daquilo, etc. E às vezes rolando ali o celular, nem se dá conta não que comeu. se dá conta. Então, essa é uma dificuldade grande que a gente tem no processo da compulsão alimentar. É a falta de percepção da realidade, a falta de se dar conta do que está fazendo. Justamente porque existe um espaço vazio, um buraco em que muitas vezes acredita-se que vai encher esse buraco com aquele alimento. Né? E não se percebe que não é a comida, mas é um fator emocional, uma dor, um trauma, algo que está pegando, uma ferida que não foi curada, que está sangrando ainda e que está despertando naquele momento o desejo só de acalmar aquele vazio, né? Mas não olhar para ele de verdade para descobrir o que está causando esse vazio. Exato, uma doença emocional que causa diversas outras doenças também. Traz no muitos organismo. prejuízos. E ontem, quinta-feira, o tema foi a pornografia, um assunto difícil, um tabu, mas que pode afetar a saúde emocional da pessoa, o relacionamento dessa pessoa e a vida espiritual, com certeza. Como abrir essa conversa de forma responsável?
ela é desafiadora, né? E ela é delicada também, porque a pessoa, muitas vezes, que faz uso da pornografia, é um vício que começa, às vezes, muito cedo, e por isso a dificuldade de deixar. Ele é um vício como os demais, ele vai fazendo uma nova rota neural, mudando a estrutura mental da pessoa. Então, ele afeta a mudança de pensamento, ele afeta não só as emoções, mas ele afeta também a estrutura cerebral. Então, a pessoa passa a querer estímulos que não podem ser adquiridos na vida real, numa relação natural. Marido e mulher. E isso vai passando a ser uma conta muito alta para o relacionamento. Vai havendo muita culpa, tanto do viciado quanto do codependente, né? Porque ele vai dizendo, eu não sou suficiente, por que precisa procurar outras coisas? Além de ser um vício muito silencioso, quase que ninguém percebe. Então Principalmente porque temos aqui, ó, o celular. Exatamente. As facilidades de hoje têm tornado esse vício mais frequente. E mais cedo. Isso. As pesquisas diziam no passado que os homens eram mais propensos à pornografia. A gente já sabe hoje, não temos essa pesquisa realizada assim bem exata em números, mas a gente já sabe hoje, através de dados, que as mulheres estão quase equiparando essa busca, né, pela pornografia, pelo prazer. Prejudicial para ambos os sexos. Sem dúvida, sem dúvida. Minha gente, hoje o foco é o uso excessivo das redes sociais, algo muito presente na rotina de crianças, de jovens, de nós adultos. Quando o uso das redes sociais passa a ser um alerta, olha, parei de usar de vez em quando e começo a ser compulsivo. Olha, quando você não consegue se distanciar do celular, você não consegue dormir longe dele, você não consegue acordar e fazer outra coisa primeiro antes de checar. Quando você se dispõe a ir olhar uma informação no e-mail ou etc., e você passeia por uma série de lugares antes. Quando você vai à igreja e você leva o celular e você não consegue se desvincular quando vibra chamando você. Então, é alerta, é um sinal de alerta de que as coisas estão realmente muito complicadas. Certo. Dilene, então faz o convite para o pessoal, porque hoje é coladinho no Revista, a revista já começa o último dia dessa semana especial e eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Você pode também compartilhar o link do YouTube da Novo Tempo aí, para que mais pessoas acessem. Por favor, faça o convite. É isso aí, Darcy, eu já estou prontinha aqui, daqui a pouquinho a gente está começando às 20 horas, pontualmente a gente começa a semana, o fim da semana, né? O coração já está disparado, estamos acabando, livre do vício. Eu espero você às 20 horas. Parabéns, que Deus te abençoe e te use mais uma vez, viu? Obrigada. Fica à vontade aqui que eu vou falar com o pessoal de casa agora. Gente, agora eu quero ir aqui para a tela, ver as mensagens que chegaram aqui no WhatsApp do Revista. Antes eu quero relembrar aqui o contato da nossa redação, viu? 12-98135-2908, está na tela o nosso número, deixa registrado aí para você sempre participar com a gente. Solta aí. Orlando, de Perdizes, Minas Gerais. Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado, Orlando. Olha aí o início da construção da nossa igreja. Um abraço para toda a família Novo Tempo, principalmente para você. Muito obrigada. Não perca o seu programa e eu agradeço muito pelo carinho, pela companhia e parabéns aí pela igreja. Edmar de São Paulo, oi Darcy. Nossa boa notícia é poder ensinar aos alunos o significado de missão para transformar vidas através do Ministério de Publicações. Amém, que o Senhor use poderosamente vocês. Uma missão desafiadora em terras de clima extremo. O quadro Missão 360 vai mostrar como a Igreja Adventista alcança vidas e fortalece a fé no Alasca. Infelizmente, aqui tem uma crise de saúde mental. A taxa de suicídio no Alasca é 3 vezes mais alta que a taxa nacional. É por isso que a missão da nossa igreja tem sido realmente sair e compartilhar a esperança que temos em Jesus Cristo. E ainda hoje eu recebo aqui o Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias. Eu volto já. Já de volta com a Revista Novo Tempo e o Missão 360 de hoje vai nos levar até o Alasca, nos Estados Unidos. Só de pensar já deu frio por aqui, minha gente. Mesmo em meio aos desafios de levar o Evangelho nesse lugar com um clima extremo, a Igreja Adventista tem colhido os frutos do seu trabalho por lá. E o Silvio Suerriro conta essa história pra gente agora.
O Alasca, que pertence aos Estados Unidos, é um lugar de extremos, ao mesmo tempo que é o estado norte-americano mais extenso, com mais de 1.700.000 km², também é o menos povoado, com um pouco mais de 700.000 habitantes. Mas mesmo em meio a características tão peculiares, a Igreja Adventista tem encontrado formas de alcançar as pessoas daquela região dos Estados Unidos. E olha só como tem sido esse trabalho. O Alasca ganhou o apelido de A Última Fronteira por causa de seu clima extenso, suas paisagens e seu isolamento. A maioria das vilas ao longo do estado só é acessível por avião. Uma dessas vilas é Bethel. Bethel é um centro que fornece alimentos e outros recursos para 55 vilarejos menores na região de Yukon, Kuskokwim. Esses vilarejos só podem ser acessados por carro quando o rio congela o suficiente para criar uma rede de estradas de gelo. A única igreja adventista do sétimo dia dessa vasta região está localizada em Bethel. Apesar dos desafios de clima e transporte, os membros da igreja encontram maneiras de impactar sua comunidade. Então os sem-teto vêm aqui e acabamos conhecidos como a Igreja dos Sem-Teto. Temos uma confraternização todos os sábados. Eles também dormem aqui nesse dia. Somos um lugar onde eles podem ouvir uma mensagem e receber uma refeição quente pelo menos uma vez por semana. A Igreja de Bethel também iniciou um grupo de desbravadores para os jovens, assim como classes bíblicas para os adultos. Felipe e Darlene são um casal nativo do Alasca, que visitou a igreja depois de ver um anúncio sobre as aulas bíblicas. Havia uma placa escrita Seminário de Anjos, e eu pensei, vou dar uma olhada nisso. Durante aquele seminário, meu coração amoleceu. Quando ele me disse, assim que você se arrepender e pedir desculpas, você estará com Jesus. Eu pensei, uau, isso é realmente diferente. Então, naquele último dia, fomos batizados. Devido ao crescimento da congregação, a igreja de Bethel está ficando sem espaço, mas também está se deteriorando. Aqui em Bethel, temos o que chamamos de permafrost, e em alguns lugares a espessura é irregular. O permafrost é uma camada de terra congelada que permanece assim por muitos anos. Quando essa camada descongela, pode fazer com que os edifícios sobre ela desmoronem. A igreja de Bethel precisa de reparos devido ao solo instável. Fizemos alguns trabalhos missionários nas aldeias, mas não podemos fazer tudo por causa que o nosso prédio está caindo. Estamos sozinhos aqui em Yukon, Kuskokwim. É uma região enorme do Alasca. E se conseguirmos nos estabelecermos aqui, poderemos obter apoio da comunidade local e ajudar mais pessoas nessa região. Parte da oferta mundial da Igreja Adventista, realizada no último trimestre de 2024, foi feita com o objetivo de ajudar na construção de um edifício maior e mais seguro. Dessa forma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bethel poderá ter melhores condições de realizar a obra missionária naquela região. O Alasca é o estado mais frio dos Estados Unidos. Isso acontece justamente porque a região fica bem no extremo norte do planeta, próximo ao Círculo Polar Ártico. E tudo isso faz com que o lugar seja bastante desafiador para viver. O Ártico é um lugar desafiador. O inverno traz temperaturas bem abaixo de zero, tão frio que é possível sofrer congelamento em apenas 5 minutos. O povo Inupiat do Alasca vive dessa terra há séculos. Como a cidade mais ao norte dos Estados Unidos, Utqiagvik está localizada nas margens do Oceano Ártico. Sua paisagem é dominada por vastas regiões de tundra e gelo. A prefeita da cidade descreve alguns equívocos comuns sobre a vida no Ártico. Todo mundo pensa que estamos em iglus, mas não. Ou que temos pinguins, mas eles estão na Antártica. Apesar da beleza da vida selvagem e das luzes no norte, há um grande desafio único: a escuridão. Durante 2 meses no inverno, o sol nunca nasce.
Ficamos no escuro nos meses do inverno. Você se sente mais isolada, começa a sentir uma tristeza, aguardando o dia da luz voltar. Infelizmente, aqui tem uma crise de saúde mental. A taxa de suicídio no Alasca é 3 vezes mais alta que a taxa nacional. E quando você chega na região norte, você dobra esse número. É por isso que a missão da nossa igreja tem sido realmente sair e compartilhar a esperança que temos em Jesus Cristo. Um evento chamado Natal Azul foi a forma encontrada por Rachel e pela Igreja Adventista da Missão do Ártico para apoiar a comunidade. Com a ajuda de outras organizações sem fins lucrativos e da prefeitura, organizaram uma vigília de velas na noite mais longa do ano. Foi um evento para pessoas que estão em luto ou que querem apoiar pessoas que estão em luto. Serviu como um lembrete de que elas não estão sozinhas em sua dor. Durante o Natal Azul, a prefeita e os idosos da vila compartilharam suas experiências de perda e luto e como superar os tempos difíceis. O evento foi comemorado com uma escultura de neve de 2,5 metros de altura com um significado especial. Você verá na escultura 8 figuras que representam cada uma das aldeias daqui. Representa a união das aldeias, apoiando umas às outras em sua dor. Por meio do Natal Azul, os adventistas mostraram amor à comunidade como acreditam que Jesus faria. Muitas pessoas compartilharam comigo as suas experiências, não apenas por causa do Natal Azul, mas também por causa do trabalho da igreja. Fiquei feliz em poder dizer que fazia parte da Igreja Adventista do Ártico. Com certeza iremos voltar a trabalhar com a Igreja Adventista. Apesar dos desafios de viver no Ártico, o amor de Jesus brilha através da escuridão. Embora vivamos nas temperaturas mais frias, você encontrará as pessoas mais calorosas aqui. E acho que adoro estar aqui porque vemos como a igreja apoia essa missão. Ainda que existam dificuldades, a igreja no Alasca tem seguido firme no objetivo de levar o evangelho até os confins da terra. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação organizacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente:
ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar a mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. Toda segunda-feira tem episódio novo do Hope Hour, o podcast oficial da Novo Tempo. E o convidado da semana é um rosto já conhecido de quem acompanha a TV Novo Tempo diariamente. O Wagner traz os detalhes pra gente. Feliz sábado, Wagner! Oi, Darcy, feliz sábado, tudo bem com você? Feliz sábado para você acompanhando Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar de mais um episódio do nosso Hope Hour. Você sabe, acompanhou aí durante a semana que a Novo Tempo, como rede, a televisão, a rádio, a gente aqui na web, estamos lançando um novo guia de estudos e esse é pela esperança. Fala sobre vícios. Então a gente está falando tanto com pessoas que querem vencer um vício, como pessoas que convivem com alguém que tem um vício, e isso é muito complexo. A gente teve aqui o Dr. César Vasconcelos, que é o autor do Guia de Estudos, e foi uma conversa muito profunda sobre esse assunto. Dá uma olhadinha um pouquinho em como foi esse episódio. Vamos começar bem pelo começo, Dr. César. O que é um vício? Primeiro, o vício é uma doença. Então, o vício ele produz uma alteração cerebral no sentido de estressar esse cérebro. As pessoas mais impulsivas são pessoas de mais risco para a dependência química. A droga ela vai atuando para liberar a descarga de dopamina de uma maneira artificial. O vício é uma busca de anestesiar emoções que a pessoa ainda não aprendeu a lidar com elas. Então isso vai estressando o cérebro. Vício é isso, né? Vai destruindo o indivíduo gradativamente. Dr. César Vasconcelos é médico psiquiatra há mais de 40 anos. Tem pós-graduação em psicoterapia. Além disso, Dr. César é apresentador e produtor dos episódios Claramente no programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo.
É autor de diversos livros e tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, onde se aprofunda sobre temas que envolvem a saúde mental. O Dr. César já ajudou milhares de pessoas com seus materiais e conteúdos produzidos. Imperdível, né? Então acompanha o nosso episódio, você sabe que a gente tá no YouTube, por exemplo, então você vai lá youtube.com/HopeHourNT ou digita lá Hope Hour, na barra de pesquisa do YouTube você vai encontrar a gente e tem o episódio dessa semana. Estamos em todas as plataformas de áudio também, quando você procura lá a sua música preferida, você pode procurar o Hope Hour e ouvir a gente, inclusive enquanto você está fazendo outra atividade. Não deixa de seguir a gente no Instagram, tá? @HopeHourNT. Lá você fica sabendo quem vai estar aqui e tudo mais. E não deixa de entrar na nossa guia de estudos sobre os vícios. novotempo.com/vício. Você vai ser encaminhado já para o WhatsApp e pode começar a aprender mais sobre esse conteúdo. Tá bom? Obrigado, então. Volto na semana que vem e é com você, Darcy. Dicas imperdíveis, Wagner. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. E nós vamos para Brasília agora, porque por lá, gente, o encontro Mulheres Sem Fronteiras reuniu o público para falar sobre missão, propósito e serviço cristão. A programação trouxe testemunhos inspiradores e reforçou que a missão começa justamente onde nós estamos. Semblantes que refletem histórias de vida e testemunhos de mulheres que atuam na linha de frente da missão em diferentes lugares do mundo. Vidas marcadas pelo chamado desde a infância, como Gabriele, que cresceu no campo missionário e traz na bagagem a vivência prática de quem aprendeu a servir desde cedo. Eu cresci no campo missionário desde muito pequena. Meus pais saíram do Brasil, eu não tinha 2 anos de idade ainda. Então, o mundo que eu conheci, o mundo que eu experimentei, para mim era um mundo muito normal. Não havia muita diferença entre mim e o lugar onde eu morava, onde as pessoas viviam. E então, para mim, foi uma infância muito feliz, muito alegre. Pouco me preocupei com o lugar onde eu morava, as dificuldades que a gente passava, porque para mim era a vida que todos viviam também. Conhecer lugares como Cabo Verde, Quênia, Zimbábue, que são lugares que pessoas ouvem falar. E Deus nos deu o privilégio de poder morar nesses lugares, interagir com essas pessoas, conhecer as culturas, e a minha visão de mundo foi começando a mudar. Eu vi que eu realmente estava ali, não somente para acompanhar os meus pais, mas para que eu também pudesse ser um testemunho para aqueles que estavam ali, entrando em contato conosco. O aprendizado também acontece em contextos desafiadores. Foi o que evidenciou a doutora Anne Hamel ao compartilhar sua experiência em Ruanda, onde atuou por 11 anos. Na época em que estive em Ruanda, ficou muito claro para mim que Jesus sempre está conosco e sua presença é muitas vezes mais evidente durante os momentos difíceis. Através dos evangelhos, Jesus está dizendo: se alguém deseja me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ser um missionário é uma resposta àquele convite. Para Cláudia, que morou na Índia, a educação e a missão caminham de mãos dadas, transformando realidades por meio do ensino e do acolhimento. Então, a Alcob, ela tem uma parceria ali com a Índia, em Noida especificamente, numa escola. E lá, a missão, ela acontece através das histórias contadas, das músicas cantadas, das semanas especiais, dos programas e dos relacionamentos também, tanto com os professores quanto com as famílias. Mulheres Sem Fronteiras é o tema do evento que reúne aqui, na sede da Igreja Adventista no Centro-Oeste do Brasil, mulheres dispostas a compartilhar suas trajetórias, que inspiram e ajudam a construir uma mentalidade missionária. Esse trabalho não é um treinamento, é um movimento para despertar a vontade de fazer missão nas mulheres, para que elas possam entender que todas nós podemos ser missionárias, onde quer que a gente esteja, mas que todas nós também podemos fazer missão. E eu com 14 anos não tenho idade para fazer uma viagem longa, mas eu posso, à minha volta, propagar Jesus e fazer com que ele volte mais rápido. Nesse congresso eu aprendi que a gente pode usar os nossos dons, nossos talentos para realmente pregar missão. Então eu saio daqui querendo muito fazer missão. E vamos de interação agora. Vem para a tela comigo ver o que está chegando por aqui. Gerlúcio de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Darcy. Nossa boa notícia foi o Aventure Day, que aconteceu no final de semana passado. Essa é a minha filha, Ana Catarina, e as amigas Catarina e Sofia.
Lindas demais, que diversão pura, né? Um beijo para elas, tudo de bom. Aldineia de Tanguá, no Rio de Janeiro. Oi, Darcy. A minha boa notícia de hoje é que voltamos a fazer pequeno grupo em minha casa. Glórias a Deus por isso, que o Senhor abençoe e inspire vocês cada dia mais e mais, viu? Alice de Campo Limpo, São Paulo. Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado, Alice. Essa é a Dindinha, que completou 96 anos e vive com fé e esperança na breve volta de Jesus. Que o Senhor a abençoe tremendamente. Um beijo para vocês aí. A seguir tem o nosso Giro Internacional com Pedro Farias por aqui. E ainda, aluna de Escola Adventista do Paraná e medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática pelo 3º ano consecutivo. Já voltamos com o Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. E o Giro Internacional de hoje começa agora e traz notícias de inovação, de solidariedade e transformação. E eu recebo Pedro Farias mais uma vez para isso. Seja bem-vindo, Pedro. Feliz sábado. Obrigado, Darcy. Feliz sábado. Privilégio estar com você mais uma vez, em mais um sábado. Depois de uma semana muito boa, falamos de tanta coisa legal aqui na revista, né? Falamos de milho, falamos de tanta coisa gostosa, não é verdade? Sim, verdade. E agora chegou a hora de trazer notícias da Igreja Adventista, o que nossa igreja faz pelo mundo, né? Legal. E como passou rápido, já estamos em junho, já metade do ano, né, Darcy? Gente, eu me assustei quando eu vi que já é junho, gente. Quem diria, né? É. Mas as boas notícias continuam até o final do ano, E a na igreja verdade? não para. Não para, não pode parar. Eu quero conversar com você de casa. Feliz sábado. Seja bem-vindo a mais um Giro Internacional, meu irmão, minha irmã. Eu quero começar o primeiro giro de hoje lá pela Argentina, aqui do ladinho. Uma história muito interessante aconteceu por lá. Na Universidade Adventista del Plata, lá na Argentina, estudantes do 5º ano de Engenharia de Sistemas estão desenvolvendo um braço robótico para ajudar na simulação de cirurgias laparoscópicas. Sabe o que é isso? Dá-se uma técnica minimamente invasiva que usa aqui pequenas incisões de meio centímetro a 1 centímetro, que é uma alta tecnologia e que não é feito em qualquer lugar. A universidade já tem simuladores, mas o avanço da cirurgia robótica em vários países mostrou que a igreja precisa aproximar estudantes dessa realidade. Eu vou já antecipar para você, viu? O desafio é grande porque sistemas como o robô Da Vinci, que já falamos aqui no Revista, inclusive, né, que faz esse procedimento de cirurgia minimamente invasiva, são muito caros, São Darcy. caros, E como é que a gente faz para poder suprir, colocar o pessoal para poder estudar? A saída foi criar uma alternativa dentro da própria faculdade adventista. E a alternativa funcionou, pelo jeito. É, daquele tipo de projeto que ensina na prática, né? Pois é, mesmo com investimento caro, valeu a pena. E sabe o que é interessante, gente? Os alunos pesquisaram, programaram, tiveram que desenhar peça por peça ali, usaram até impressão 3D, motor de precisão, placa programável e até alguns joysticks parecidos com um controle de videogame para conseguir reproduzir os movimentos cirúrgicos com precisão. A boa notícia é que o protótipo já está entre 70% e 80% concluído e quando ficar pronto, a universidade vai mostrar o braço robótico perfeitamente funcionando para a gente aqui, Darcy. E a gente mostra aqui no Revista em primeira mão, né? Com certeza. Não Você pode traz faltar. pra gente. Com certeza. Eu quero acompanhar essa novidade aí. Tecnologia e Igreja Adventista podem andar juntos também. E fico feliz por isso, né? Eu também. Em prol do bem e da solidariedade. Saindo um pouco da Argentina, vamos para o Paraguai, país vizinho também, onde um grupo de voluntários mostrou que a idade não limita serviço, viu? 30 voluntários do Ministério SEIGE fizeram uma missão de quase 10 dias pelo Paraguai. Só para explicar para você, SEIGE em inglês significa sábio. Em algumas traduções, Darcy, esse projeto, ele se chama Idosos em Ação para Deus com Excelência. Ou seja, um projeto formado por idosos. Lindo. Só que não são qualquer tipo de idoso. Idoso que trabalha ativamente, com saúde. E é incrível saber que existem pessoas assim, 70, 80, 90 anos, que trabalham numa comunidade perto da capital, Assunção. O grupo, esses idosos, construíram um novo templo, uma igreja completa, adventista, para a região, mas a missão não parou só na construção. Eles ajudaram também na saúde e mais de 800 pessoas receberam atendimento médico. Olha aí a foto da equipe aí, todo mundo firme e forte com saúde. E o detalhe é, 1.500 óculos foram distribuídos em uma ação só desse ministério da. Ou seja, quem não conseguia enxergar direito passou a enxergar melhor. É inclusive. lindo ver, Pedro, uma missão que cuida da fé, da saúde, das crianças ao mesmo tempo. É verdade. Uma bênção veio como voluntariado inspira quem recebe e quem ajuda. E a missão teve desafios, principalmente para coordenar o evento, transporte, tantos projetos ali ao mesmo tempo. Mas o clima ajudou e a equipe viu sinais da presença de Deus
todos os dias. Inclusive, a Maranata já atuou no Paraguai com reforma de igreja, sala de aula. E a gente fica feliz porque agora a bênção continua com o projeto SAGE, Idosos em Ação. Bênção pura, gente. E a Maranata sempre atuante por meio de seus voluntários e das doações de pessoas apaixonadas pela missão. A gente mostra isso aqui todo início do Revista na Sexta. Pois é, Darcy. Depois de tanta missão, tanta coisa legal, tem que surgir história boa, né? Eu quero terminar o giro com uma história especial que aconteceu lá no Camboja, no Sudeste Asiático. Uma história que começa com dificuldade, mas ganha um novo caminho com algo que parece simples, mas muda tudo. Água potável. Darcy. Essencial. Essencial. A gente não vive sem um dia, uma semana, não é verdade? E olha o que aconteceu, gente, no noroeste do Camboja. Uma mulher chamada Thea Kong vive com a família em casa, cercada por grama alta, animais do quintal, vida boa, olha tanto verde aí. Crianças correm, brincam, mas a vida dessa mulher que você está vendo aí nem sempre foi tão fácil, nem sempre teve alívio. Ela vivia em condições precárias, viu? Não tinha dinheiro para comprar roupa, comida. Ela e o marido decidiram migrar para a Tailândia para trabalhar na construção civil. Ela ganhava apenas o suficiente para conseguir sobreviver. Depois de 3 anos, voltaram para casa esperando um futuro melhor, só que dificuldades continuaram. De volta ao Camboja, Thea Kong passou a vender bolo para sustentar a família, mas a renda era muito baixa, a família não tinha banheiro, usavam mata ao redor da casa como banheiro, bebia a água que ela encontrava. Ela chegou a contar que viu minhocas na água, inclusive. Nossa, que situação, né? lamentável. E uma pessoa assim não tem como ter saúde, nem a família. Pois é, e olha o que acontecia. Crianças ficavam doentes, vômito, diarreia, tosse e sem dinheiro para médico. E agora, o que a gente faz? Gente, é uma realidade muito dura que muitos passam e mostra como o básico pode ser decisivo para uma família, né? Decisivo até demais. Sabe o que mudou? A mudança começou quando o projeto da ADRA, apoiado pelo governo, chegou à aldeia. Thea Kong participou de oficinas sobre criação de galinha, cultivo, higiene. E hoje ela cria, vende galinhas, cultiva vegetais, sementes, tudo fornecido pela ADRA. E ainda tem uma pequena quantidade de gado, ou seja, a mudança aconteceu e veio com filtro de água. A família passou a beber água pura e as crianças passaram a ter mais saúde. Ou seja, projetos que mudam vidas, né? Que significa dignidade. Pois é isso que a gente fala aqui. A gente fica feliz que mais histórias assim surjam, quem sabe na sua comunidade, com a ação boa que você faz em prol do Evangelho. Deus te abençoe e até o próximo Dia Internacional. Um bom fim de semana para você, um feliz sábado, tá bom? Feliz sábado, obrigada, bom programa. Pedro. Obrigada. É isso, gente. A gente continua com as boas notícias por aqui. Uma estudante da educação adventista no oeste do Paraná voltou a se destacar em uma das maiores competições acadêmicas do país. Liz Romero conquistou medalha pelo 3º ano consecutivo na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Nesta edição, ela recebeu medalha de prata na etapa estadual e de bronze em nível nacional. Em meio a milhões de estudantes espalhados por todo o Brasil, uma jovem do oeste do Paraná vem chamando a atenção pela sua dedicação e constância nos estudos. Pelo 3º ano consecutivo, Liz Romero sobe ao pódio da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Quando eu recebo a medalha, eu lembro de todo o tempo que eu passo estudando, do esforço que eu faço, e é um momento assim, de muita felicidade. Eu também lembro muito do apoio da escola e de tudo isso, dos meus pais, então é um momento de muita felicidade para mim. Em 2025, ela conquistou medalhas de bronze nacional e prata estadual, na competição que reúne mais de 18 milhões de alunos em todo o país. É um processo, tudo um processo. Às vezes eu fico um pouco mais animada, mais animada, mas tudo um processo, vai indo aos poucos e uma hora eu chego aqui onde eu estou, recebendo a medalha. Por trás de cada conquista, existe uma rotina de esforço e o apoio constante da família. Meus pais e a escola, eles sempre estão me incentivando, sempre do meu lado. E assim eu descobri essas provas onde eu posso mostrar meu esforço. Para mim como mãe, né, e todo pai, eu acredito, né, que é um orgulho muito grande, né, ver seu filho sendo premiado, né, ver o desenvolvimento, essa caminhada dela, né, o 3º ano que ela vem sendo premiada na Olimpíada de Matemática. E o acompanhamento, né, que a gente faz é incentivá-la, né, para ela continuar estudando, né, tá sempre acompanhando os estudos. A escola adventista está sempre incentivando, escrevendo, né, nos concursos. Para a escola e os organizadores, a conquista da Liz vai além da medalha. É o reflexo da dedicação e incentivo à educação.
Para nós é um momento muito especial porque mostra o quanto que a educação adventista aqui no oeste do Paraná ela tem trabalhado de maneira intencional, fazendo com que os nossos alunos cheguem a momentos como esse, onde eles possam ser premiados a nível nacional e também estadual, mostrando a força da educação adventista aqui na região oeste do Paraná. Como eu ouço muito dizer, né? Olha, hoje eu estou em tal carreira, hoje eu faço tal coisa, graças àquela primeira medalha ou aquele primeiro certificado de menção honrosa que eu ganhei lá, acho que como deve ser o caso da aluna do Colégio Adventista de Guaíra, né, a Liz, que é a terceira vez que ela está aqui, desde bem pequenininha que ela vem conquistando isso, né? Então isso com certeza é um marco, né? Vai ser um marco para a carreira da Liz, seja qual for a profissão que ela escolher. Histórias como a de Liz reforçam que dedicação, apoio e educação continuam transformando vidas e inspirando novos sonhos. Parabéns, viu? Gente, o exemplo dentro de casa pode inspirar as próximas gerações a seguirem um caminho de fé e propósito. Concorda comigo? No interior de São Paulo, uma mulher encontrou na programação da TV Novo Tempo o suporte para criar um verdadeiro exército de pequenos missionários. Olha só. Meu nome é Rosângela, eu sou avó da Heloíse, de 10 anos, o Augusto, de 9 anos, a Helena, de 6 anos e também o Paulinho, Luiz Paulo, que tem 3 anos, e a Alana, de 2. Eu nasci num lar cristão, minha família sempre serviu a Deus, ia para a igreja e tudo, mas estudando melhor a Bíblia, no ano de 96, com uma pessoa, eu pude me deparar com algumas coisas que eu não conhecia sobre Deus, sobre a Bíblia, que eu não conhecia. E aí, então, no ano de 97, eu reafirmei esse compromisso, né, servindo melhor a Deus agora, da maneira que Deus pede na sua palavra, né? E de lá para cá, eu conheci também a Novo Tempo, a TV Novo Tempo. E aí, só que naquela época, se eu não me engano, era de Sati o nome que chamava. E minha mãe, ela comprou uma parabólica bem grande para poder pegar esse canal e a gente assistia e eu gostava muito de assistir com os meus filhos e tudo, toda a programação da Novo Tempo. A gente tinha várias dúvidas que a Novo Tempo ela esclarecia, né? As verdades sobre o que acontece quando uma pessoa morre. São verdades que eu não conhecia e que a partir do ano de 97 eu passei a conhecer. Eu sempre assistia o programa Anjos da Esperança e eu sempre tinha vontade de ser uma doadora, de colaborar com esse ministério, né? E aí, orando a Deus, Ele me deu a oportunidade de colaborar. Um dia que eu assistindo, eu vi que tinha para as crianças, tinha para ser Anjinho da Esperança. Aí eu falei, olha só que legal, não só eu, mas eu vou incluir agora meus netos. E aí era a partir de 3 anos. Então por isso que eu coloquei os mais velhos para participar. Porque eu explico para eles que eu gostaria que eles também colaborassem na missão de levar a mensagem de Jesus para que outras pessoas conheçam. Assim como eu também levo, porque eu também estudo a Bíblia com algumas pessoas, né? E a Novo Tempo leva essa mensagem a lugares que a gente nem imagina que chegaria, a Novo Tempo leva. Então, eles também estariam participando dessa missão, mesmo tão pequenininhos, eles estariam participando da missão de levar pessoas para Cristo. Porque as crianças, hoje, eles têm o mundo da internet, né? Eles clicam ali, assistem coisas que não deviam, entra muita coisa na mente e eles aprendem muitas coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Então, os programas da Novo Tempo, eles mostram, né, para a criança como verdadeiramente servir a Deus, como viver. Por exemplo, o programa da Tia Cecel. Os meus netos amam esses programas da Tia Cecel. Elas já sabem de cor o nome de todos os personagens e tudo. As músicas, né, da Tia Cecel, elas gostam muito. O Anjinhos da Esperança, a Aninha com as histórias, ensinando, né, ali, ela na escola com os colegas. Eles ensinam, tem uma lição por trás, que a criança aprende e ela depois desenvolve. Sou muito feliz porque eu tenho um exército de missionários na minha família.
Que lindo! Testemunhos assim aquecem o nosso coração e fortalecem a nossa missão aqui na Novo Tempo, que é levar esperança para você aí de casa. E agora vem comigo conferir as últimas mensagens do dia aqui na nossa tela. Sandra Nogueira, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Oi, Darcy, boa noite. Minha boa notícia foi a comemoração do Dia Mundial dos Aventureiros e Dia da Criança Adventista. Esse é o nosso Clube Guardiões de Meriti. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Olha só, a gente falando de Anjos da Esperança aqui agora e você testificando. Um abraço para vocês. Del de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, Darcy. Que bom estar assistindo à revista. Que bom que o sábado chegou. Amém. Manda um abraço para a irmã Celina e sua filha Aline, da Igreja Chácara Perseverança, em Salvador. Elas estão te assistindo. Feliz sábado, Celina e Aline. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo grande no coração e um beijo para a Del também. Gente, a revista Novo Tempo de hoje termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente encerra um pouquinho mais cedo para você acompanhar a programação especial Livre do Vício com a Dilene Ebinger, que esteve aqui comigo hoje. Então, continue na Novo Tempo. Uma ótima noite para você, abençoada para toda a família. E a gente se vê na segunda, às 7 da noite, se Deus quiser. Tchau, tchau.